Campina Grande, segunda-feira, 6 de julho. Hoje comemora-se o dia da criação do IBGE. Logo mais você terá a oportunidade de ouvir o pastor Petronilo, ele é pastor da Igreja Presbiteriana da Encruzilhada na cidade do Recife, e esteve recentemente participando de uma das nossas reuniões da Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil. E tivemos a oportunidade de registrar a palavra que ele ministrou naquela oportunidade, e eu acredito que vai ser muito edificante para a sua família e para os nossos corações. Portanto, continue conosco. Mas antes, desejamos fazer uma oração, é hora de gratidão. Você já parou para agradecer a noite, o repouso? Talvez você esteja saboreando o seu gostoso café da manhã, ou quem sabe esteja almoçando, ou à noite, jantando, porque o nosso programa é levado ao ar no nosso canal do YouTube e você pode assistir o programa a qualquer hora do dia. Portanto, vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa manhã, por essa tarde ou à noite, você que ainda está conosco. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Oremos, portanto. Pai, queremos nesse momento te render ações de graças por tua bondade, por tua fidelidade, por teu amor imensurável, por tuas misericórdias, que são a causa de nós não termos sido consumidos. Queremos agradecer também porque o Senhor tem abençoado a nossa casa, a nossa família, e através do programa Opção para a Vida, esta mensagem tem enriquecido os corações e abençoado muitas vidas. Portanto, rogamos-te agradecidos todas estas bênçãos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Salmo número 127, versículo 1. Eu gostaria de lermos juntos só o início do versículo, certo? Só a primeira parte do versículo. Vamos ler juntos? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Vamos ler de novo? Fortes? Vamos dizer? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Amém. Vamos orar? Pai, nós louvamos por esse momento tão especial de podermos abrir a Tua Palavra e compartilhar a Tua Palavra. Nesta manhã e neste dia chuvoso que o Senhor nos dá, que a chuva regue a terra, alivie a temperatura e que saibamos que o Senhor cuide das nossas vidas. É por Tua graça e misericórdia que os nossos lares podem ser edificados. Que o Senhor abençoe a cada pastor, cada família, cada lar aqui representado, cada igreja. Que o Senhor abençoe a cada um de nós no propósito de edificarmos a Tua igreja, cuidando dos nossos lares e de tantos outros lares. E louvamos por cada pastor aqui, Senhor, por cada ministério pastoral, que tem zelado tanto por tantas famílias, pelos congressos, retiros, encontros promovidos por Tua igreja nesta localidade. Nós te adoramos pelo mérito, pelo trabalho de ser representatividade do Teu reino, reunindo o Teu povo, reunindo líderes, igrejas, um só reino, um só Senhor, um só Rei dos Reis, o Teu Filho Jesus, sobre as nossas vidas. Uma só igreja, no nome de Jesus. É em nome dele, Pai, que nós te oramos e te agradecemos, Senhor, por tudo. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor da igreja e da família, e para a glória dele, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, na época que a gente não tinha internet tão fácil, e olha como o versículo, como o salmo aqui de Salomão nos diz. Salomão inicia o salmo dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Eu sei que os irmãos são doutores no texto, talvez já tenham pregado tantas mensagens. Eu fiquei ali babando, quando o pastor veio aqui para agradecer a Deus por 50 anos de ministério. Nós temos 36 anos de casados, 36 anos de ministério pastoral, e a gente fica pensando que essas palavras são muito inspirativas. Nós vamos continuar trabalhando
com a mesma dedicação, o mesmo empenho, o mesmo vigor que Deus dá. Isso é reproduzir aquilo que Caleb dizia. Aos 40, passados 40 anos, estava Caleb ali adorando ao Senhor e dizendo: o vigor é o mesmo, a fidelidade, o desejo de servir é o mesmo. E nós precisamos cuidar das nossas casas, das nossas famílias. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Nós temos 2 filhas, uma casada há 11 anos, nos deu uma netinha no ano passado, com 10 anos de casada, passou esse tempo, nos deu a netinha, Ana Sofia, e temos a outra filha mais nova, que é casada com o pastor, está casada, vai completar 6 anos agora no final do ano, casou em plena pandemia. Lá vem a netinha, e eu dei uma olhada para esse Salmo 128 com muito precioso. Veja dos filhos de teus filhos, pais sobre Israel. E elas, a filha nos brindou, meu nome é Petrônio, Petrônio Solange, e ela colocou como nome da nossa netinha, eu achei uma coisa tão bonita, ela querendo me homenagear, como não podia botar Petrônio, ela colocou Petronila. Veja que coisa linda, né? O pastor Jair já deu um sorriso aqui, que nome bonito, né? Petronila. O pastor Francisco parece que não gostou muito, não. Foi excelente. Você me mostrou uma cara tão fechada. Eu disse: meu Deus, ele estava tão sorridente aqui. Escutou o nome Petronila, acabou o sorriso, a alegria. Não, foi não, irmãos. Ela teve juízo. Ela botou Ana Sofia. Por mais que eu implorasse, pode Petronila, Petrônia, alguma coisa. Você vai estar homenageando seu pai, seu avô, que é bisavô da sua netinha. Não teve jeito. Ana, de Ana Solange, de Ana Correia, minha santa sogra, que já está na glória, Ana Sofia. Mas a casa vai ser edificada. E a gente deseja dizer: Senhor, que o mesmo Senhor das nossas vidas seja o Senhor da Dâmaris, da Samara, seja o Senhor do Wanderson, esposo de Dâmaris, de João Vitor, pastor, seja o Senhor de Ana Sofia. Salomão diz com muita propriedade: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. No Diário de Pernambuco, no dia 28 de novembro de 2010, quando a gente não tinha essa internet com tanta facilidade, noticiou uma construção de um magnata, empresário indiano. Ele construiu uma casa. Eu nunca vi uma casa como essa. Eu não vi nem a foto da casa. Eu só li sobre a casa. A casa desse magnata indiano, dizia lá no Diário de Pernambuco, ela tinha 27 andares. Uma casa com 27 andares. O teto de cada andar tinha uma altura 2 vezes mais do que o normal. Geralmente o pé direito de uma casa é em torno de uns 2,5 metros a 3, mais ou menos. Imagina o dobro disso. Cada andar dobrado em termos de altura. Então, um prédio, uma casa de 27 andares equivaleria a uma casa de 54 andares. Impressionante a casa. Para viverem um casal e 3 filhos. A casa foi avaliada em $1 bilhão. $1 bilhão. O 8º andar daquela casa tinha um cinema para 50 pessoas, um salão de dança com candelabros de vidro e ouro. O 9º e 10º andar dessa casa tinha uma piscina olímpica coberta, aquecida, academia, spa, ginásio para exercícios. 4 andares dessa casa foram ocupados por jardins suspensos. E quando a mulher cansasse de olhar o jardim, aí no outro dia para outro, e lá se ia metade da semana. 6 andares só para estacionamento de 160 carros. 160 carros. 2 andares reservados com apartamentos para hóspedes. 2 andares.
3 helipontos. 3 helipontos. E então uma jornalista comentou: a construção é muito opulenta e é uma exibição vulgar de riqueza. Uma expressão vulgar de riqueza. Do alto desses 174 metros, é possível ter uma visão de um grande contraste. De um lado, o Mar da Arábia. Do outro lado, uma visão perturbadora das favelas, que abrigam 55% da população de Mumbai. Ao redor de toda essa casa, uma muralha de 15 metros de altura. 15 metros de altura. E um sistema de segurança de alta eficiência, com monitoramento 24 horas de plantão. Quem não gostaria de ter uma casa assim? O pastor Jair pode baixar a mão, ele não gostaria de ter, o pastor Francisco também não gostaria. Solange, meu Deus, ela só diria uma coisa: está faltando uma coisa nessa casinha. E eu diria: o quê? Aí ela diria: um shopping. Então não tem problema, a gente constrói outra casa. Até que o magnata não pode fazer com tanto dinheiro, constrói outra casa aí com a mesma quantidade de 27 andares e vai ser o seu shopping particular, né? Mas veja, é isso mais importante nas nossas vidas? Com certeza não. Nós temos casas muito humildes, onde reina a paz, a felicidade. Casas que enfrentam muitas dificuldades, muitas lutas, mas elas não trocariam isso por uma casa como esta, opulenta, com tanta riqueza, mas muitas vezes com tanta desgraça, infelicidade, falta de amor, de respeito, de relacionamentos que valham a pena viver. Pessoas que estão tirando suas vidas porque não conseguem enxergar em Deus a razão de viver. E aí, enxergando em Deus, tudo que Deus nos proporcionar, a gente vai usar para a glória dele. A gente vai usar para abençoar a nossa família. A gente vai usar para abençoar os nossos vizinhos, nossos amigos, nossos parentes. Salomão escreve esse salmo muito belo. Um salmo que faz parte de alguns salmos, como são chamados de romagem. São 15 salmos que o povo decorava. São salmos tão pequenininhos, que são fáceis da gente decorar. E muitas vezes decoramos de tanto pregar neles. E o povo ia cantando, adorando, enquanto se deslocava até o templo. Eram salmos pequenos que podiam ser guardados nos filactérios. E rapidamente eles liam e decoravam aqueles salmos. Um salmo pequeno, sim, curto, mas um salmo que seleciona 3 das maiores preocupações universais, que são a construção de um lar, a segurança de um lar e o soerguimento, a criação desse lar. Como é que esse lar vai acontecer? E parece que Salomão, com toda a sua sabedoria, parece que ele não recebeu as lições deste salmo, apesar de ter enfatizado tanto. O seu reino e a sua família foram um desastre. Salomão levou o povo à idolatria. Salomão destruiu o seu lar pela idolatria, pela multiplicação de mulheres que Deus já havia condenado na lei. Salomão, como os irmãos sabem, Salomão teve 700 mulheres, 300 concubinas. Uma mulher para cada dia de pelo menos 2 anos e meio. Salomão não aprendeu. Parece que não havia aprendido. Se o Senhor não edificar a casa. Há muitos anos recebemos um homem no gabinete. E ele disse, gabinete pastoral: eu posso contar aqui, porque ainda que você vá lá no Recife, você vai ter que procurar um por um. Foi você, e você não vai descobrir. E ele disse: pastor, eu não sou aqui da igreja. Ele disse: eu destruí meu lar. E eu vi atentamente aquele homem falando.
Ele disse: eu tenho filhos, 2, um casal. Já dei uma ali, tem um casal. E aí ele disse: eu destruí o meu lar pelo adultério. E eu falei com ele e disse: mas como foi isso? Você adulterou com uma mulher? Ele disse: não, pastor, com várias. Eu, querendo dar dimensão para ele mesmo do que ele estava dizendo, ele foi criado no Evangelho, havia se afastado, estava fazendo um caminho de retorno. Eu disse: quantas? Ele fez: muitas. Eu disse: bom, mas muitas não significa quantitativo. Muitas quantas? 3. Ele disse: não, pastor, muitas. Eu disse: 5. Ele disse: muitas. Eu disse: 10, 15, quantas? Ele disse: pastor, eu perdi a conta. Eu perdi a conta. Eu parei com ele e disse: você tem consciência do que você está dizendo? Primeiro, que bom que você tenha bem consciência de que você destruiu o seu lar. Não há nada que Deus não possa restaurar. Deus tem todo o poder. Segunda coisa importante é você ter a consciência de como você destruiu o seu lar. Você destruiu o seu lar pelo adultério. E você foi brincando. 1, 2, 3, 5, 10, 15. Chegou ao ponto, como o Senhor mesmo disse, você perdeu a conta. Você perdeu a conta. Onde é que isso vai parar? Você foi criado no Evangelho. Você conhece a palavra de Deus. E conversamos. Este homem está na Bíblia, está numa igreja lá no Recife. Entendo que ele está lutando para se reencontrar. E quando eu uso essa expressão, porque eu não estou dentro do coração dele, então eu estou acreditando que ele está buscando ao Senhor, clamando por misericórdia a Deus. Há muita coisa para ser transformada, mudada. E Deus tem tanto poder para agir. Há também muitos anos entrou um outro homem. Eu disse: pastor, eu sou filho de pastor, não sou filho de pastor presbiteriano. Eu estou procurando a igreja presbiteriana porque eu não quero voltar para a minha denominação. Podia ser o inverso, podia ser um filho de pastor presbiteriano. E não é difícil ter o que eu vou dizer agora. E ele disse: eu estou afastado do Evangelho, eu quero fazer o caminho de volta para a igreja. E eu estou escolhendo essa igreja porque ela não é da minha denominação. As pessoas na minha denominação, alguns talvez sabem que eu sou filho de pastor, talvez não vão acreditar que eu quero mesmo voltar para o Evangelho, para a igreja. E aí então ele disse: eu quero fazer o caminho de volta. E nós começamos a orar e trabalhar a vida dele. Foi fazer a clássica, ele chama de cristianismo básico, de catecúmenos, quem está iniciando. E aí ele terminou sendo recebido depois de um tempo, estudando a palavra. E aí voltou ao gabinete. Ele disse: pastor, eu tenho agora um outro desafio na minha vida. E eu disse: qual é? Eu disse: graças a Deus você voltou para o Evangelho, você está na igreja, você está servindo. Ele disse: pastor, eu quero restaurar meu casamento. E eu sabia. Ele olhou e disse: talvez o senhor não saiba há quanto tempo, mas eu sou divorciado há 10 anos. Eu disse: documento, papel mesmo? Ele disse: exato, oficialmente, eu sou divorciado há 10 anos. Eu quero restaurar meu casamento. Eu disse: a luta é grande, viu? Ele disse: ela casou-se? Ele disse: não, nem eu nem ela. Ele disse: eu quero conquistar ela. De novo. Eu digo: vamos à luta. Aí tem que orar e trabalhar. E vai ser mais trabalho seu do que meu. Mais seu do que meu. Mas o interesse é seu. E graças a Deus por isso. Eles tinham um filho, tem um filho aí. Agora é jovem, é um filho adolescente. E aí ele começou a se reaproximar dela, convidou ela para um trabalho de uma igreja, depois para outro trabalho, deu um pulinho lá na igreja, depois de um outro trabalho de uma outra igreja, ela entregou a vida dela a Jesus. Começou aí. Depois ela começou a ir lá na igreja. Depois ela disse: eu quero fazer a classe para me tornar membro da igreja. E nesse meio tempo ela aceitou casar-se novamente. Deus tem abençoado o trabalho deles.
Eles são gideões, pregam a palavra de Deus, distribuem a palavra, são profissionais liberais, trabalham e servem ao Senhor. É esse Deus que edifica a casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trará os que edificam. As palavras do hebraico, filho, filha, casa, todas elas vêm de uma mesma raiz do hebraico. A raiz é edificar. A raiz edificar no hebraico é que é a raiz para a palavra filho, filha e casa. Filhos e filhas edificam uma casa, o constituem junto com seus pais uma família, assim como pedras e vidas constituem uma edificação. Mas não esqueça do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Charles Spurgeon, ele disse certa vez: broquel, que é aquela tábua de madeira, e martelo, serra e plaina são instrumentos de vaidade na construção, a menos que o Senhor seja o mestre de obras. O Senhor precisa edificar a nossa casa. Se Ele não edificar, nós estaremos perdidos, como tantos casais estiveram ao longo de toda a Bíblia. Abraão, Sara e Agar, Isaac e Rebeca, Jacó, Raquel e Lia, exemplos de famílias que se perderam em alguns momentos da vida, porque não estavam seguindo aquilo que Deus havia determinado, não estavam seguindo a palavra de Deus. Nós somos chamados a edificar a casa segundo a vontade do Senhor. Há um bom tempo atrás, diz a história, John Foster era secretário de Estado do governo norte-americano. Ele ligou para a casa do general que ficou tão conhecido, um dos maiores generais do exército dos Estados Unidos. Faleceu no século passado, 1964, ano da Revolução aqui no Brasil. O general Douglas MacArthur. E o secretário de Estado, que era a maior autoridade das Forças Armadas, John Foster, ligou para a casa dele. Quem atendeu a ligação foi a esposa do general Douglas MacArthur. Então, quando foi perguntada se o general MacArthur estava lá, quando o secretário de Estado perguntou, ela disse: o MacArthur não está aqui. Aliás, ele nunca está aqui. Procure onde ele sempre está. Já pensou que uma esposa de um general dá uma resposta dessa à maior autoridade das Forças Armadas norte-americanas? E aquele homem, secretário de Estado, na sua simplicidade, sabendo que estava lidando com a esposa de um general, perguntou a ela: e onde é que ele sempre está? E ela grosseiramente respondeu a ele: no escritório, é claro. E tendo dito isto, ela bateu o telefone. Ela bateu o telefone, como se diz no Nordeste, no nosso Nordeste, diz na cara do secretário de Estado. Ele então pediu aos seus subordinados que localizassem o general MacArthur. Quando conseguiu falar com ele por telefone, disse a ele: eu acho melhor você ir para casa, meu jovem. Eu acho melhor você ir para casa, meu jovem. A frente de batalha de sua casa está desmoronando. Trate de ganhar essa batalha e você vencerá a guerra. Eu acho melhor você voltar, ir para casa, meu jovem. A frente de batalha de sua casa está desmoronando. Trate de ganhar essa batalha e você vencerá a guerra. Se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Eu quero terminar com uma frase de um pastor batista muito conhecido, chamado Príncipe dos Pregadores, Charles Spurgeon, que viveu de 1834 a 1892. Charles Spurgeon disse certa vez sobre
o lar. Quando o lar é dirigido por Deus e Jesus é Senhor da família, os anjos podem ser convidados a morar nessa casa e não notarão a diferença entre os céus e aquele lugar. Mas quando os membros da família não têm Jesus no coração, quando a palavra de Deus não é seguida, e mesmo quando os familiares são crentes, mas predominam as discussões, desentendimentos e brigas, os anjos chegam, notam que ali existe um verdadeiro inferno e voltam. Tudo isso porque não são seguidos neste lar os padrões bíblicos para a família. O Senhor precisa e Ele quer, Ele está disposto a edificar os nossos lares. E nós temos uma responsabilidade muito grande, pesa sobre nós, pastores, líderes. Temos essa cobrança de Deus, mas esta bênção também. Dizer: Senhor, eu reconheço que eu não tenho condições de edificar o meu lar. Eu quero olhar para o passado e reconhecer isso. A cada ano, a cada dia. O cântico que nós tivemos no ano passado, Família Saudável, fala um pouco sobre isso. Família saudável, queremos ser. Pensar nossos dias para saber viver. Tratar o passado. Vencer no presente. Construindo o futuro na bênção de Deus. Nós devemos ser uma família saudável. Nós queremos ser. Foi a música tema do ano passado, foi o tema do livro do ano passado. Família saudável. Mas nós temos que lembrar que esse é o tema deste ano. Família, estamos em obras. É o tema do livro que você vai receber. É o tema também da música tema desse ano. Família, estamos em obras. Nós estamos em obras. A nossa casa só vai terminar quando a gente chegar na casa maior, na glória. E até lá tem muito trabalho para mim e para você. Eu quero agradecer a você, internauta, telespectador da TV Master, que esteve conosco, e amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos para a realização de mais um programa, Opção para a Vida. Nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo o cantor de saudosa memória, Luiz de Carvalho, interpretando a música Eu Vejo o Teu Poder. Nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder, Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. No puro pensamento, no fiel sentimento, eu vejo teu poder, Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a
a voar no bramido do mar. Eu vejo teu poder, Senhor.